semelhantes a milhares e milhares de pessoas que têm lido, têm ouvido a palavra, mas que não têm sido transformados. E não adianta a gente fazer parte da igreja se não existe em nós transformação. Hoje eu fiz uma lista de alguns comportamentos incoerentes com o Evangelho. E conversando com Ilma, ela citou uma frase que eu achei interessante. As pessoas querem que o Evangelho se conforme com a sua vontade, não a sua vida seja conformada com o Evangelho. Eu anotei isso que uma falou em relação a uma conversa e eu parei para pensar em alguns comportamentos, em algumas situações. E pela manhã eu trouxe dois textos dois textos que nos ensinaram a verdadeira vida cristã. Eu falei na quarta-feira aqui, na reunião de discípulos, desta minha preocupação. Será que nós estamos saindo daqui, levando o texto em nossa mente, em nosso coração, trabalhando esse texto na nossa vida ao longo da semana? Será que nós estamos sendo honestos com Deus e falando para Deus: Senhor, isso eu não consigo fazer, eu estou sendo derrotado nisto, eu não estou tendo força para isso, me ajude nisto? Será que a mensagem está servindo para nós como um sinal, como uma trombeta de Deus? Será que a pregação está sendo aquele instrumento do Senhor para aumentar a nossa fé? Eu tenho me preocupado em relação a isso. Eu falei hoje de manhã, muita gente, não estou com medo de dizer essa quantidade, mas muita gente que frequenta igrejas, pelo menos em um show do Rock in Rio ela se fez presente. Mas garanto para você que nenhum cristão de verdade foi ao Rock in Rio e nem vai ao Rock in Rio. E aí você vai dizer: mas isso não tem nada a ver. Estas são as concessões que pessoas que vão à igreja estão fazendo, até que chega uma hora em que elas percebem que tudo é muito natural, é muito normal, e elas colocam o cristianismo não como algo absoluto, mas como algo muito relativo. E nós não podemos encarar o Evangelho como algo relativo. Em relação, em quem sabe, não pode, não devo, a minha palavra é sim, sim, não, não. Eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso. E nós vimos um texto hoje pela manhã, eu vou repetir só para recapitular, para aqueles que não estiveram aqui, que foi 1 Coríntios capítulo 10. Eu vou só recapitular o que falei hoje de manhã, só que não posso entrar em detalhes por causa do tempo. Mas abra sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 23. Não fique em pé ainda não é o texto de agora, foi o texto de manhã, para você entender o que Deus está nos alertando, o que Deus está falando com a gente aqui neste pequeno rebanho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Acharam? O que está escrito na sua Bíblia no versículo 23? Já. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Muito bem. Hoje eu comecei com esse versículo, porque muitas vezes a gente lê esse texto e a gente pensa assim: bom, eu posso fazer todas as coisas, eu não faço porque não quero, ou eu não faço
porque essa coisa não me alegra, não me satisfaz, não me edifica. E eu falei hoje de manhã o seguinte: dentro de que contexto está esta orientação do apóstolo Paulo? Porque a gente está com uma mania de querer crer numa doutrina, pegando um versículo ali, um versículo lá e um versículo acolá. Dentro do contexto, este texto está dentro do contexto de os limites da liberdade cristã. Ou seja, minha liberdade depende de estar ligado, atento a alguém de maneira abençoadora, porque eu não posso me contentar apenas com o versículo 23. Leia o versículo 24, já. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Vamos ler em voz alta todos juntos, já? Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Paulo não está dizendo assim: olha, você pode fazer o que você quiser, você é o seu árbitro, você lendo a Bíblia, você vai ver o que você pode e o que não pode. O assunto aqui não é esse. O assunto aqui tem a ver com a nossa relação com o nosso próximo. Ninguém busque, ora, se eu não posso buscar o meu próprio interesse por causa do outro, eu não tenho liberdade nenhuma. Cuidado quando você pensa que ninguém paga as suas contas, então ninguém tem o direito de falar e de entrar na tua vida. E nós vimos hoje pela manhã que este primeiro texto tem a ver com a minha, a tua, a nossa liberdade cristã, que está na dependência da outra pessoa ser abençoada até onde eu posso ir. Amém. Entende isso? Você pode não pagar a minha conta, mas eu tenho que dar satisfação a você. Amém. Sabe por quê? Eu tenho que dar satisfação a você porque Deus colocou você aqui e eu peço o seu dízimo e sua oferta. Então eu preciso dar satisfação a você de um comportamento de um homem de Deus. Então o fato de eu não pago, paga, você paga, nós temos responsabilidades mútuas. Você precisa dar satisfação, sim, que é o que muita gente não faz hoje. O segundo texto que nós vimos hoje de manhã está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Leia em voz alta, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 12. Só recapitulando para que os irmãos fiquem a par do que Deus está falando com a gente. Mateus 7, versículo 12. O que está escrito aí na sua Bíblia? Por favor, em voz alta. Já. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Aí eu perguntei para a igreja também de manhã, dentro de qual contexto está este texto? Porque muita gente pensa assim: tudo quanto pois quereis que os homens vos façam. E a gente para só aí. Você tem que fazer isso para mim. Você tem que me abençoar. Você tem que me honrar. Você tem. Mas o versículo não para. O versículo diz: assim fazei também a eles. É uma rua de duas mãos. Por que eu tenho que fazer a ele? Porque esta é a lei e os profetas. Este texto tem a ver com a relação com o nosso próximo também. Você já reparou que eu só posso ser abençoado se eu abençoar o meu próximo? Estão aí? Amém. Então, nós vimos dentro de que contexto esse versículo 12 está. Você reparar, eu acho que é o versículo 7 até o versículo 11, ele está dentro desse contexto do versículo 7 até o versículo 11. Leia o versículo 7 e até o versículo 11, por favor. Já? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis.
este acaso, e a quem bate a o qual entre vós é o homem que se porventura lhe pedir pão e dará a pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aí a gente lê o versículo 7 até o versículo 11, a gente bate no peito e fala o seguinte: eu vou bater porque eu tenho fé, eu vou arrombar a porta, Deus tem que me dar porque está escrito. Jesus não está dizendo isso. Veja como somos enganados quando lemos uma parte apenas do contexto. Jesus está dizendo que a gente deve orar, Jesus está dizendo que a gente deve bater, Jesus está dizendo que a gente deve pedir. E aí, o que foi, meu filho? Vamos parar aí no portão. Saiu? Peraí, vamos prestar atenção aqui. Jesus está falando que a gente deve pedir, que a gente deve bater, que a gente deve se esforçar para receber. Aí Jesus dá um exemplo. Ora, se nós que somos maus, nós damos para os nossos filhos, será que Deus, sendo bom, Ele vai nos dar pedra se nós pedirmos peixe? Será que Ele vai nos dar cobra se nós pedirmos pão? Então Jesus está dizendo que nós devemos orar, que nós devemos pedir, porque Deus é bom, mas o texto que Jesus falou termina no versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. E sabe o que eu penso aqui também? Nem tudo eu preciso pedir. Tudo que eu peço a Deus não significa que a janela do céu vai abrir e vai cair. Significa que Deus vai mover as águas e vai fazer com que pessoas que estejam ao nosso redor venham ser um instrumento de Deus na nossa vida em relação àquilo que a gente pediu. E isso me faz pensar também que quem é vaidoso e orgulhoso não vai receber de Deus, porque eu não quero receber do barão, e o barão foi o instrumento do Senhor para aquele meu problema que eu pedi ao Senhor ser satisfeito. Eu não posso ser orgulhoso e vaidoso ao ponto de não receber da maneira pela qual Deus mandou chegar até mim. E eu não posso ser avarento e a mão fechada de não ser um instrumento de Deus, de fazer chegar até aquela pessoa que pediu a Deus. Então, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Meu Deus, como eu quero que pessoas entendam a minha situação e prestem atenção e sensibilizem com a minha situação. Por isso eu tenho, dentro dos meus limites, dentro das minhas possibilidades, eu tenho procurado ser bênção na vida de pessoas, porque eu quero que as pessoas sejam bênçãos na minha vida. Vamos para a mensagem agora à noite. Vamos ficar em pé e vamos abrir a Bíblia no Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Acharam? Amém. Vamos ler juntos o versículo 17, já? E tudo o que fizeste, Não, todos juntos, por favor, já? e tudo o que fizeste, seja palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Que Deus te abençoe. Vamos sentar. O que você entende aqui? Tudo quanto fizerdes, seja falando, seja fazendo, tem que ser em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aí eu fiquei pensando,
será que tudo quanto eu fizer agora, neste momento aqui, o Senhor está dizendo que tudo que eu quiser para chegar na caixa eletrônica e falar assim, sai daí R$1.000. Será que é falar, ô Senhor, faça com que a Aline hoje pague o aluguel? Será que é isso? Eu vou arbitrar esse tudo? Aí eu volto a perguntar para você, dentro de qual contexto este versículo 17 está? Para você poder entender o que Paulo está dizendo. É por isso que as pessoas pegam, tudo posso naquele que me fortalece. Só leem isso. Vamos ver dentro de que contexto isso aqui está. Qual é esse tudo aqui? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A gente tem que voltar lá no versículo 12, é onde começa o pensamento. Leia em voz alta o versículo 12 até o versículo 16. Já revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, se alguém tem queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo guardada em vosso coração, a qual também fomos chamados em conforme. Sejam agradecidos. Abdificamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso tudo que eu fizer, ele está se referindo a coisas que eu só posso fazer em nome de Jesus. Meu ser, meu eu, minha inteligência, minha competência, meu entendimento não me dá condições de me revestir como eleitos de Deus, como santos e amados de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se eu não suportar você, tudo que eu fizer, se isso que a Bíblia me manda fazer, suportar você e vice-versa, se isso não for em palavra e em ação, em nome do Senhor, eu não vou conseguir suportar você, e você não vai conseguir me suportar. Nos suportamos por causa do elo que nos une. Você não me ama, eu não te amo. Eu amo quem me ama. Então, quando a gente se diz eu te amo, é simplesmente por causa do amor de Deus derramado em nosso coração. Está entendendo? Então, eu não consigo, se não for em nome de Jesus, se não for no poder de Jesus, e se eu não entender isto, e quando fizer ou falar, eu não der graças a Deus por causa de Jesus, então está tudo entendido errado, porque é por causa de Jesus que você consegue suportar o insuportável. É por causa de Jesus que você consegue ser revestido quando você não valia nada. É por causa de Jesus que você consegue perdoar o imperdoável.
É por causa de Jesus que você consegue amar o que não é amável. É por causa de Jesus que você tem a paz de Cristo. E é essa paz que tem que ser o árbitro em nosso coração. É por causa de Jesus que nós somos gratos, até nas adversidades, nas dificuldades, nas coisas ruins, nas coisas que a gente não pede a Deus nunca. E quando elas acontecem, a gente fica apavorado e desesperado. É por causa de Jesus que a palavra de Cristo habita ricamente no nosso coração. Você não tem desejo pela palavra de Deus se não for por causa de Jesus. Você só tem desejo pela palavra de Deus se Jesus habitar ricamente no seu coração. É por causa de Jesus que nós podemos nos instruir e nos aconselhar mutuamente. E aconselhar e instruir com sabedoria. E louvando a Deus. E com salmos. E com hinos. E com cânticos espirituais. E com gratidão no nosso coração. É isso tudo que Paulo está se referindo. E se a gente conseguir tudo isso, rapaz, a gente vai ser realmente diferente. Você viu aqui os verbos que Paulo usa aqui, as ações que nós temos que ter? Revestimento como eleitos de Deus, não como alguém que vai para o Rock in Rio e usa esses sinais, que esse sinal aqui é de satanismo. Tudo que eu fizer, tudo que você fizer, seja falando, seja se revestindo, seja se suportando, seja se perdoando, seja amando, tem que ser no nome de Jesus. Sem Ele você não vai conseguir fazer nada disso. Então não use esse tudo para você querer fazer os milagres de Deus acontecerem. Porque veja bem, se Ele estivesse abrindo esse tudo para tudo, a gente não ia ter dificuldade. Nós íamos estar no trânsito engarrafado, tudo é tudo. Porque eu ouço pessoas dizendo, não, mas tudo é tudo. Então, sai da vida aquele filme do Todo-Poderoso, e ele fez lá um milagre nos carros, e passou, que era uma maravilha. Eu não ia mais ficar em engarrafamento, gente. Eu jamais ia ficar procurando vaga no shopping center. Eu jamais ia ficar agoniado na segunda-feira para contar oferta. Eu jamais ia ficar preocupado se vamos ou se não vamos, porque tudo que eu fizer. E essa é uma interpretação errada. A interpretação certa é aquela que você pega o texto, vai para todo o contexto. Você pega o texto, vai para frente, vai para trás, e você entende o que ele está querendo dizer. E por que ele falou isso para essa igreja? E esse dado é importante. Essa igreja estava enfrentando estes problemas. É só você pegar a história dos Colossenses. Essa igreja tinha problema de amar. Essa igreja estava complicada em entender a pessoa de Jesus Cristo. É só você ver como Paulo bate nas escritas para esta igreja sobre a pessoa de Jesus. Pega Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo, esse capítulo mesmo. Então ele está falando, tudo que fizer, seja em ação, seja em palavra, fazer em nome do Senhor. O Senhor tem que ser o seu carro-chefe, o Senhor tem que ser o seu guia, o Senhor tem que ser a sua força, o Senhor tem que estar na frente de tudo, porque sem Ele você não consegue fazer nada. As pessoas de lá queriam amar sem o cristianismo. As pessoas de lá queriam ter a paz de Cristo sem o cristianismo. As pessoas de Colossenses queriam perdoar sem o cristianismo. As pessoas de lá queriam se revestir como crentes eleitos de Deus, santos, amados, eternos, afetos de misericórdia, sem o Cristo do cristianismo.
Esse é o tudo. Não é o tudo que a gente queria que ele fosse. E é por isso que eu falei de manhã, cuidado com a doutrina que você crê com base num versículo, fora de todo um contexto de Gênesis até Apocalipse. Este texto do versículo 17 tem a ver com as minhas obrigações, meus deveres pessoais como cristão verdadeiro. Então, você quer ser um cristão verdadeiro? Primeiro você tem que pedir ajuda a Jesus. Fala para quem está, você quer ser um cristão verdadeiro? Cristão de verdade? Pergunta. Então você esquece que tem que fazer isso e não fazer aquilo. Esquece. Você tem que se jogar nos pés de Jesus. E você pedir a Ele: Senhor, tem um monte de coisa aqui que eu não faço não. Eu não estou revestido como esse eleito do Deus Pai não. O Senhor pode me dar uma ajudinha? Se você estiver com Jesus, Jesus vai te ajudar. E Senhor, está falando que eu tenho que suportar. Eu só consigo suportar quem eu gosto. Quem eu não gosto, eu não suporto, e ponto final. O Senhor me ajuda, porque aqui não é suportar uns aos outros, não as pessoas suportáveis. Está falando de até quem não é suportável. E por aí vai, meus irmãos. Vamos para o quarto e último texto, que é Colossenses 3, do versículo 23 até o 25. Colossenses 3, 23, 24 e 25. Acharam? Vamos ver o 23, 24 e 25? Já? Tudo quanto fizeres, fazei de coração, não para homens, sabendo que recebereis o Senhor para a herança, sempre do Senhor que está em pois aquele que faz justiça receberá em proporção feita, e nisto não há acepção de pessoas. Isto aqui é o complemento do assunto principal que Paulo está falando para esta igreja. Como esta igreja, as pessoas não tinham Jesus como a sua meta, as relações familiares estavam deterioradas. Aí pergunte, essa é a pergunta que você tem que fazer no seu devocional, na sua leitura bíblica: dentro de qual contexto estão estes três versículos, 23, 24 e 25? Dentro do que? Isso completa o que quando Paulo diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Agora ele está falando para a igreja. Injustiça é tudo aquilo que não é justo. Então todas as pessoas que estão fazendo errado vão receber como recompensa as coisas erradas. Dentro de qual contexto este complemento está? Vamos ler o versículo 18. Esposas, sede submissas a quem? Como convém? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com filhos. Em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é pais. Não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem servos. Obedecei em tudo ao vosso segundo a carne. Esse Senhor está com letra minúscula. Não servindo apenas, visando tão somente agradar, mas em
singeleza de coração, temendo ao Senhor. Essa igreja dá algum problema de família. Então Paulo fala, esposa, sede submissas. Aí ele está dizendo, olha, tudo que você fizer para o seu marido, faça de todo o seu coração, como para o Senhor e não para o próprio marido. Mulher, se você já está, não aguenta mais 10 anos, esse cara não acorda, não é para você parar, porque senão você não fez para o Senhor. Porque quando a gente faz para o Senhor, a gente faz até a hora que Ele manda parar. É a mesma coisa, eu usei a mulher porque veio o primeiro versículo aqui. A mesma coisa Paulo está dizendo para os homens. Amai a vossa esposa. Sabe como é que você deve amar a sua esposa? Como você ama o Senhor. Sabe como é que você deve fazer para a sua esposa? De todo o seu coração. Sabe como é que você tem que fazer para ele, para ela? Não como faz para qualquer um. Mesma coisa ele está dizendo. Pais, sabe como é que vocês têm que cuidar dos seus filhos? Tem que cuidar com a seguinte mentalidade. Eu estou fazendo isso, fazendo de todo o meu coração. Dá trabalho disciplinar e educar e criar filhos, mas eu vou fazer isso como sendo para o Senhor. Filhos, mesma coisa. Servos, sabe, tem aquele servo do ano, que ele só é do ano quando o pessoal vê, porque ninguém sabe a quantidade de clipes que ele leva no bolso para casa. Ninguém sabe o que ele fala do patrão, da empresa, mesmo ela não prestando. Está falando do Senhor. Está falando do Senhor. Obedecer em tudo ao vosso Senhor. Obedeça. Não está satisfeito com ele? Peça para ir embora, pede para te demitir. Esse Senhor aqui é com letra minúscula. Este texto está dentro do contexto de os deveres familiares e profissionais. Esta igreja estava com esse problema. Sabe por que ela estava com esses problemas? Porque eles não estavam seguindo Jesus. O cristianismo passou a ser uma religião para eles. E eles deixaram o Cristo do cristianismo do lado de fora. Aí eu paro para perguntar para você, olha a minha preocupação. Será que nós não estamos num momento em que nós deixamos o Senhor fora? Nós estamos vivendo uma vida religiosa? Ou tudo o que nós estamos fazendo está sendo assim, como Paulo orientou esta igreja, de todo o nosso coração? Fazendo de todo o coração porque é para o Senhor. Sabe o que eu estava falando ali para Deus, ali sentado na hora da oração? Eu quero pregar como se tivesse 1000 pessoas na minha frente. Eu quero entregar a tua palavra, a tua mensagem, como se tivesse um monte de gente aqui interessada. Tenho pedido para Deus cada vez, Senhor, que eu não olhe para o número, mas olhe para a tua grandeza. É dentro desse contexto que esse tudo quanto fizerdes, tudo quanto tu fizerdes como marido, tudo quanto fizerdes como esposa, tudo quanto fizerdes como pais, tudo quanto fizerdes como filhos, tudo quanto fizerdes como servos, faça de todo o teu coração. Faça como sendo o Senhor o teu patrão. Mulher, sendo Jesus o teu marido. Homem, sendo Jesus a tua esposa. Pais, sendo Jesus os teus filhos. Filhos, sendo Jesus os teus pais. É só isso que Deus mandou falar para você.
Eu acho que tem muitas coisas que a gente faz de qualquer maneira. Eu acho que nós, maridos, não tratamos as nossas mulheres como se fosse para o Senhor. Maridos, olhem para mim. Mulher não é para ser comprada, é para ser amada. Mulheres, olhem para mim. Eu acho que vocês não estão tratando seus maridos como sendo o Senhor Jesus. Porque eu acho que se nós, maridos, estivéssemos tratando as nossas mulheres, não faríamos muitas coisas como se fosse o Senhor. Não faríamos muitas coisas que nós fazemos. Ou não negligenciaríamos muitas coisas que nós negligenciamos. E eu estou falando para os homens e para as mulheres e para os pais e para os filhos e para os servos e para os patrões. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje eu falei de você, Gabi. Deus vai te abençoar. Porque você se negou em relação à sua vontade. E se submeteu, é o texto aqui, se submeteu ao seu marido. Porque ele disse, Deus quer isso para a gente. Você sofreu. Eu sei, conheço o teu sofrimento. Estou até usando as palavras do Apocalipse. Eu conheço o teu sofrimento. Eu sei quanto esperneaste. Eu pensei que você ia morrer. E quando eu ia tomar uma decisão insensata, Deus falou, eu vou abençoá-la. Deixa que ela está nas minhas mãos. Será que os maridos estão tratando suas esposas como sendo o Senhor? Vocês, mulheres, estão tratando esses réis mortais como sendo o Senhor Jesus? É isso que mostra para o mundo o nosso cristianismo. Eu tenho a certeza que muitos de nós não tratamos nossas esposas de todo o nosso coração como se fosse do Senhor. Eu acho. Não quero entrar em detalhes. Sinto isso aqui. Como eu sei que tem mulheres que desrespeitam seus maridos, atropelam seus maridos. Outras fazem até vontades que não deveriam fazer. Deveriam mostrar para ele. Você está errado. Mas elas perderam o senso, o conceito, o equilíbrio do que é ser submissa. E passam a ser coniventes com erros. Será que nós estamos sendo bons pais? Ou nós estamos irritando os nossos filhos? Tem filhos que estão irritados, não aguentam mais. E ao fazer a idade da adolescência, eles pensam que são donos do mundo e falam, chega! Vá você sozinho para essa igreja, porque essa igreja não mudou você. Na verdade, a igreja não muda, mas o filho achava que havia poder na maçaneta da porta da igreja, e o filho ia, obrigado, mas agora você não tem mais sabe? Não, você perdeu o direito, então ele vai quando quer. Não tem ninguém aqui nessa situação, graças a Deus. E muitos pais perderam seus filhos. Sabe até quando eu tenho que obedecer isso aqui em relação à minha mulher? Até o dia que o Senhor falar assim, pronto, não precisa fazer mais. Sabe quando é isso? Quando ele voltar ou quando ele me levar para agora. Fora isso, ela gostando ou não, ela querendo ou não, ela sendo boa ou não, eu preciso olhar para ela e falar, eu vou fazer bem, eu vou fazer de todo o meu coração, porque eu vou fazer para o Senhor. Isso vale em todos os níveis de relacionamento. Marido com a mulher, mulher com o marido, pais com os filhos, filhos com os pais, patrões com os servos, servos com os patrões. Facilite a vida para esta pessoa que você está aprendendo ou
ouvindo mais uma vez, você tem que fazer de todo o coração. Não faça da vida desta pessoa mais deserto do que ele possa estar ou ela possa estar. Entenderam ou não? Amém. Porque o apóstolo Paulo disse assim: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Durma com esse barulho. Pode ser que o barão Davi nunca vá reconhecer. E se você está na expectativa dele reconhecer e ele não reconhecendo, sabe o que vai acontecer? Vai perder a bênção da herança. Mas se você fizer, vai fazer. Ele não merece, mas você está fazendo. Ele não valorizou, mas você está fazendo. Está fazendo de todo o corpo. Usando a Gabi e o Raimundo, não, e o Barão. Todos os casais aqui, eu, Ilma, Marquinhos, Cida, Cláudia e Iradilma, Alexandre e Paula, e Renato e Jaciara. Cadê o Ricardinho? Ricardo e Helenice. E até você, que o seu marido não está aqui. Imagina esse homem, olhando, meu Deus do céu, eu não mereço a Aline. E você vai falar assim: ah, você é o melhor homem do mundo. Fala isso, mas não fala que ele é o melhor homem do mundo, não, você vai estar mentindo. Falou isso para você? Então, sangre mais. Para 500 pessoas. Sangre mais. Sabe por quê? A tua recompensa está nas mãos daquele que ninguém quer roubar. Você sabe que eu me irrito? Você sabe que muitas vezes eu não trato minha mulher como eu devo tratar? Porque muitas vezes, quando eu faço o que faço, eu não estou fazendo todo o coração e não estou fazendo sendo para o Senhor. É isso que acontece contigo, Alex. Uma pessoa chamava o sobrinho, o nome do sobrinho Alexandre. Alexandre. Agora vai dizer Alex. Entendeu, Barão? Cláudio, não adianta levar flores e bombom. E se ela for alérgica, vai piorar a alergia dela. E você vai contribuir para a obesidade dela. Faça tudo o que precisa fazer, sendo para o Senhor de todo o coração. Quando você olhar para Paula, olhe para Paula e fale assim: o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E quando você tiver um marido, se prepare, você vai ter um marido. No nome de Jesus. Preste atenção. Não espere recompensa do seu cônjuge. Espere. Seu cônjuge não pode te recompensar. Está arriscado o seu cônjuge partir. Mas o Senhor vai continuar. Espere a recompensa daquele que promete e cumpre. Daquele que morreu, mas ressuscitou. Seu cônjuge não pode ressuscitar. Espere a recompensa daquele que é Cristo, o Senhor, quem você está servindo. Pois aquele que faz errado vai receber em troco erro. E nisto não tem bispo, não tem pastor, não tem missionário, não tem santinho do paoco, não tem ninguém. Errou, vai colher erro. Acertou, aliás, Deus falou isso para Caim lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Abre lá em Gênesis 4, versículo 7. Gênesis, eu acho que é 4, 7. Já. Se procederes bem, será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha para o cônjuge e fala assim: ô Senhor, eu vou fazer o meu melhor. E o diabo está ouvindo essa mensagem. E o diabo vai te perturbar. Vai te perturbar.
Ah, é? Quero ver se você vai fazer como Santo Senhor. E a mulher vai falar mais. O homem vai perturbar mais. O homem vai se atrasar, a mulher vai falar. Tudo que é característica do homem e da mulher, o diabo vai explorar. Características ruins que precisam ser corrigidas. Entendeu, Marquinhos? Dê folga pro Marquinhos, assim da falando, pelo amor de Deus, bispo, fala pro Marquinhos voltar a trabalhar. Eu não aguento. É verdade? Gente, nós precisamos ler a Bíblia com muito desejo de entender o real significado da palavra. Em segundo lugar, a gente precisa ler a Bíblia com um desejo ardente de praticar. Não como um robô. Deus está falando que eu tenho que amar minha mulher. Oi, beijo, abraço, beijinhos e abraços. Ah, você quer ir no teatro, você quer ir no cinema, você quer o quê? Você quer que eu lave a louça? Você quer que eu faça o arroz? Você quer que eu tire? Não. Tenha o desejo ardente de pedir a Deus que te ajude. Para você fazer de maneira que seja agradável para quem está recebendo, e que Deus possa falar para o diabo: está vendo o meu servo Barão? Está vendo o meu servo Alexandre? Está vendo o meu servo Marcos? Está vendo o meu servo Renato? Está vendo o meu servo Cláudio? Porque o acusador está até hoje acusando a gente. Ou será que você não quer Deus falar para o diabo: está vendo a minha serva Gabi? Está vendo a minha serva eu? Esse cara perturba, esse cara é chato. Mas está vendo como é que a Iradinha está reagindo? O cara é chato. O cara não pode ficar assim, se atrasar um minuto ele fica doido, desesperado. Está vendo como é que ela está tratando? Você está, Didi, você está vendo como é que a minha serva Iradinha está tratando o marido dela? Que Deus possa estar falando isso do inimigo das nossas almas, nosso acusador. Mas para isso, como disse Paulo, só sendo do Senhor e na dependência do Senhor. Então a gente ouvir essa palavra, ou eu estou pregando e já li, já preparei, preguei para mim, estou pregando para vocês, e não consertar minha vida, não vou fazer isso sozinho. E aí que a igreja dos Colossenses falhou, porque ela teve a escrita e ela queria reproduzir comportamento baseado na letra, ao invés dela produzir comportamento baseado na lei do Espírito, na pessoa do Senhor Jesus. Senhor, não estou conseguindo suportar minha mulher. E a mulher vai dizer: Senhor, não consigo suportar esse homem, ele era tão legalzinho. Casamos, ficou horrívelzinho. Então, só o Senhor pode nos ajudar.